Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou Renan Chaves e junto contigo nós vamos mergulhar numa série de devocional baseada no livro de Atos dos Apóstolos. Então, vem comigo e juntos vamos meditar na palavra. O objetivo dessa série não é trazer um estudo detalhado, mas devocional diário para nos alimentar com a palavra de Deus. Amém? As primeiras coisas que você precisa saber quando você está meditando um livro é quem escreveu esse livro. Ó, quem escreveu esse livro? Esse livro, quem escreve é Lucas, ok? Ele fala aqui, ó, em meu livro anterior, ou seja, é porque esse livro aqui é a sequência, tá bom? É a sequência do evangelho que Lucas escreve, tá? Então, Lucas ele começa a escrever para quem? Para Teófilo. Então você precisa saber quem escreveu, para que ele escreveu e qual o objetivo que ele escreve. Ele começa a dizer aqui, ó, qual o objetivo que ele escreve? Ele está querendo dizer a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Começou a fazer. Começou a ensinar. E aqui é importante nós separarmos isso, ó, fazer e a ensinar. Então, nós precisamos entender para que haja a autoridade. Autoridade. Eu preciso fazer e ensinar. É porque tem pessoas hoje que têm esse desejo, esse ímpeto de ensinar, de ministrar. Só que eu preciso entender que existe uma ordem natural para isso. Jesus, ele foi o grande exemplo disso tudo. Antes dele começar a ensinar, ele fazia. Então, antes dele ensinar sobre amor, ele já amava. Antes dele ensinar sobre misericórdia, ele já vivia misericórdia. Eu estou dizendo que existe uma ordem, porque você não pode sair ensinando sem que as pessoas vejam você autoridade, algo que você já vivencia. Então, a sua vida, não adianta você ficar falando sem antes você viver. Antes de você falar, antes de você pronunciar algo, você precisa vivenciar isso. As pessoas precisam ver que você já faz. Então, nós precisamos fazer até o dia em que ele foi elevado aos céus. Isso quer dizer que Jesus parou de fazer? Não, Jesus começou a fazer. Lucas testemunhou que ele foi levado aos céus. E hoje, você, eu, precisamos dar sequência a tudo a isso, a tudo aquilo que nós temos visto e vivido em Deus. Ok? Tudo foi isso feito aqui, através do Espírito Santo. Feito por meio do Espírito Santo. Eu preciso entender que quem realiza tem um meio. Qual o meio? O Espírito Santo. Os dons que Deus tem te capacitado não é por você, não é por seu merecimento, é por intermédio do Espírito Santo. É Ele capacita. Talvez você está falando assim, não, Renan, eu na verdade não tenho nada, eu não tenho condições, e não vai ter. Não temos essa condição. É tudo por meio do Espírito Santo. É Ele que nos capacita, é Ele que nos outorga, é Ele que nos enche, é Ele que nos direciona, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz. É tudo por meio dele. Então, dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos, aos enviados. Então, eu preciso entender, ó, apóstolos que havia escolhido. Então, não sou eu que me escolho. Olha que coisa interessante. Aqui está dizendo, os apóstolos
que ele havia escolhido. Então, é entender que não sou eu que me escolho. Lembra que Jesus vai dizer em João capítulo 15: Não foste vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É entender que não somos nós que decidimos, ele que nos escolhe. Isso é uma honra, é um privilégio. Então, enviado não é aquele que se autodeclara. Não, eu sou ministro, eu sou pastor. Não, não, você não se autodeclara. Ele que escolhe. Ele nos escolheu. Não é a minha escolha. Ele me escolheu. E ele me escolheu para quê? Para me enviar. Não é para que eu me amostre, me apresente. Ele me escolhe para me enviar. E para fazer as coisas por mim mesmo? Não, por meio do Espírito Santo. Então, por meio do Espírito Santo, eu começo a fazer. E depois eu ensino. O quê? A respeito de tudo aquilo que Jesus começou a realizar. Então, tudo isso é para falar de Jesus. Então, ele me escolhe, ele me envia por meio do Espírito Santo. Eu faço, ensino a respeito de Jesus. Então, o livro de Atos, na verdade, é para falar sobre a ressurreição de Jesus, que enviou o Espírito Santo para capacitar não só os apóstolos, mas a igreja de Jesus. E nós somos essa continuidade. Nós somos essa continuidade, precisamos continuar a sermos enviados, uma vez que fomos escolhidos por Deus. Amém? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles. Ou seja, após o sofrimento de Jesus, ele não para por causa do sofrimento. Ele poderia se vitimizar. Ele poderia ficar culpando os outros. Ele poderia ter falado dos discípulos, né, agora apóstolos, que o abandonaram. Mas não, não. O sofrimento dele ficou para trás. Então, o sofrimento de Jesus não parou. As dores de Jesus não parou. As decepções que Jesus teve com pessoas não o parou. As dores ficaram para trás. Ó, é como se ele dissesse assim, ó, depois do sofrimento, já passou, já passei. Eu já estou depois do sofrimento. Isso precisa servir para a gente como combustível. O seu sofrimento não pode parar. As suas dores, as suas mágoas, as suas frustrações, as suas feridas, os seus desapontamentos não podem te parar. Você precisa prosseguir. Prosseguir, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu tenho uma missão agora a realizar. Depois do sofrimento. É algo que todos nós precisamos fazer também, porque ministério também é sofrimento. Tá? Ter sofrimento não vai me paralisar. Eu vou avançar. Depois do sofrimento, Jesus apresentou-se-lhes e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. E esse é um dos objetivos do livro dos Atos. É dizer que Jesus não morreu, ele está vivo. Jesus está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ei, ele está vivo. Não se esqueça disso. Nós precisamos apresentar o Jesus que está vivo. Apresentou-se-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Era necessário ele se apresentar para eles, porque eles precisavam testemunhar, eles precisavam ter provas de que Jesus não morreu. Então, qual era a melhor maneira? Jesus precisava estar com eles. E aqui é bem claro, ó, deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Era impossível falar que ele não estava vivo. Então, ele está vivo. E o que Jesus ficou falando com eles? Ficou falando que eles seriam os tais, que eles seriam grandes, que eles seriam poderosos? Não. Falou-lhes acerca do reino de Deus. E é sobre isso que nós precisamos apresentar. Para que
Para que Deus nos comissionou? Para que Deus nos escolheu? Para falar sobre o reino. É isso que nós precisamos estar declarando constantemente para o mundo acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Olha, preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção nisso aqui, porque nós estamos falando de pessoas, olha aqui, ó, escolhidas, correto? Escolhidas. Escolhido não vive assim de forma autônoma, eu faço o que eu quero. Não, 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 você não faz o que você quer. E nem o Espírito Santo que faz o que você quer, o que você ora, o que você manda, não é isso. Todo escolhido, ele recebe instruções por meio do Espírito Santo e recebe ordem. Ele recebe instruções e recebe ordem. Escolhido por Deus não pode viver de forma autônoma. Todo escolhido por Deus, ele precisa ser conduzido, conduzida através das instruções que é dada pelo Espírito Santo e ordens que o céu constantemente dá. Qual foi a ordem desse momento? Não saiam de Jerusalém. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa. Tem promessa. Aquele que chamou, que fez promessa desde o início, esperem pela promessa de quem? Do Pai. Espere pela promessa do Pai. Espere pela promessa do Pai. Esperem. Esperem a promessa. Às vezes está demorando aquilo que Deus te prometeu. Eu sei que às vezes demora. Talvez está doendo. E esperar não é fácil. Nunca foi fácil. Nunca será fácil. Mas você precisa entender que tem uma garantia. Tem uma garantia. Espere. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aí vem a grande questão que muitos hoje têm perguntado. Mas quando que acontece essa promessa? Quando que isso acontece? Quando vai acontecer? E é que eles perguntam. Estavam reunidos. Senhor, é neste tempo que vais restaurar Israel? Aí que Jesus responde: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Que não compete a mim entender o tempo. Quando que será, Senhor, o tempo, a data? Olha, isso aqui não vos compete. O que você precisa é esperar em Deus. Esperar pelo quê? Pela promessa que ele te fez. A única garantia é que está escrito aqui. Mas, oh glória a Deus, receberão poder. Quando que vai acontecer a promessa? Não compete. O que vocês precisam saber é que vocês receberão. Você está conseguindo entender isso? Você não precisa saber quando vai acontecer a promessa que Deus te fez. O que você só precisa saber é que você vai receber. Pai, quando o Senhor está demorando a promessa, Pai, está demorando aquilo que o Senhor falou comigo. Você não precisa saber quando vai acontecer. Eu sei que é difícil, mas o que você só precisa ter no seu coração a firmeza é que você vai receber. Aquilo que você vai receber é o quê? Poder. Não é poder para conquistar territórios ou pessoas na terra. Não é poder para colocar pessoas sob o nosso domínio. É o que homens hoje buscam, né? Mas não é esse poder que os homens buscam. Poder. Vai receber poder. Poder para quê? Para quê? Para sermos testemunhas. A continuidade aqui, ó. Esse serão. Poder vai fazer você se tornar minha testemunha. O que é ser testemunha? Testemunha é você ser colocado diante de pessoas, autoridades, para falar a verdade daquilo que você presenciou. Então, o que Deus está te chamando é o seguinte: você não vai falar sobre aquilo que outros já disseram. Eu vou te dar experiências.
Você vai viver, vai vivenciar, vai ver coisas. Isso é Deus falando agora conosco. Porque ele nos chamou para ser testemunhas. Se nós precisamos falar aquilo que nós vemos, é Deus dizendo assim: ó, só depende de você, que é escolhido, escolhida, seguir as instruções, tá? Observar as ordens. Porque eu vou fazer você ver, vou fazer você experimentar, vivenciar. E depois que você experimentar, não é para você guardar para você. Não é para você ficar se amostrando. Não é para você achar que você é o tal. Isso tudo é para você ser testemunha. Onde? Agora, onde vai ser isso? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Observe que não é o que alguns dizem, ó, em primeiro em Jerusalém. Não, não existe isso. Depois da. Não, olha. Onde que eu vou ser testemunha, Senhor? Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Enquanto você cuida do ministério na sua casa, você também cuida na sua rua, na sua vizinhança, no seu colégio, no seu trabalho, na sua igreja, ao redor, até os confins da terra. Não, porque primeiro eu preciso falar aqui na minha região, primeiro eu preciso falar na minha casa, primeiro eu preciso ser testemunha só na minha casa, para depois eu ir para a Judéia. Não, para com isso. É em Jerusalém, é na sua casa, é na sua rua, é na sua vizinhança, é na sua igreja, é nos confins da terra. E não é só no lugar de amizade, não. É em Samaria também, tá? É em Samaria também. Ou seja, para aquelas pessoas que você não tem tanta empatia, tá bom? Para aqueles que te perseguiram, para aqueles que caluniaram, para aqueles que falam mal, você também precisa ir lá também, tá? Jesus chamou, separou você, porque essas pessoas precisam ouvir também. E tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu a vista deles. E aí acontece algo interessante, porque os apóstolos, eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, né? De fato, nós precisamos estar com os olhos fixos no céu. Mas até quando nós vamos ficar com os olhos só no céu? Por quê? Até quando? Uma vez que ele nos comissionou para ser testemunhas. É olhar para esses locais aqui, é buscar do céu o direcionamento, buscar do céu a resposta e ir para esses locais aqui. Estou falando isso porque tem pessoas que falam assim: não, eu só preciso, eu só vou ficar orando, eu só vou ficar internado no monte. Não, não. Até quando você vai ficar olhando para o céu? Uma vez que Deus te chamou para ser testemunha em Jerusalém. Ei, Jerusalém está precisando te ouvir, Judéia, Samaria, confins da terra está precisando. Então, é necessário olhar para o alto até certo tempo. Tem momento, tem tempo certo para ficar olhando para o alto. E tem momento de você voltar à sua rotina. Rotina com a cabeça no céu, mas com os olhos naquilo que Deus lhe entregou como missão. E aí, vendo isso, Saul vendo isso, que eles continuavam com os olhos fixos, de repente surgem diante dele dois homens vestidos de branco. Eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Por que vocês estão olhando para o céu? E antes de ele responder, os discípulos responderam, ele mesmo já diz, os dois homens: este mesmo Jesus que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. É o anjo dizendo para eles e para nós: ei, ele voltará da mesma forma. Existe uma promessa para você que é testemunha, para você que foi escolhido por Deus, escolhida por Deus, recebeu instruções, está sendo capacitada pelo Espírito Santo para dizer que Jesus está vivo, que está aguardando uma promessa, que está fazendo e ensinando a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. Porque em meio a esse sofrimento que você está vivendo, a essas lutas, você não pode esquecer que ele voltará. Essa é a nossa certeza. E é isso que também nós precisamos
pregar, ele voltará da mesma forma como o viram subir. A certeza que nós, como testemunhas, temos é que um dia esse mesmo Jesus que subiu aos céus, ele voltará para buscar a sua igreja, voltará para buscar você e eu. Amém? Você recebe essa palavra? O que você aprendeu hoje? O que Deus falou no teu coração? Coloque aqui nos comentários. Coloque aqui nos comentários aquilo que Deus falou bem forte ao seu coração, tá? É muito importante você colocar aqui nos comentários, porque isso aí vai nos ajudar a discutirmos, a falarmos mais sobre o assunto. Até pode nos ajudar a fazer outros vídeos para que possamos explicar melhor. Então comenta aqui, tá bom? Aquilo que falou o teu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal aqui embaixo, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seu grupo de ensino, com seu grupo aí da igreja, seu grupo de ministério, sua célula. Compartilha esse vídeo com pessoas que precisam também ser testemunhas. E eu aguardo você com muito carinho no próximo vídeo do livro de Atos. Que Deus te abençoe.